Então vamos lá, mais uma live aqui da Alphabitzer, hoje dessa vez com o Super Neto Vieira, especialista aí na parte de dados, Power BI, dashboards. E pessoal, a ideia desse bate-papo aqui com o Neto é que a gente possa mostrar para vocês que acompanham a gente o quanto que os nossos clientes, os nossos parceiros e também os nossos alunos podem se beneficiar da parte de engenharia de dados, né? O quanto que isso hoje é utilizado ultimamente para que os negócios, as empresas, as escolas possam de alguma forma é, se beneficiar dos dados, que a gente sabe que muitas vezes são desprezados, né, menosprezados, deixados de lado, né, maltratados numa planilha de Excel, sem organização, sem qualquer tipo de tratamento. Então, a ideia é que esse bate-papo possa gerar bastante informação, bastante conteúdo, para que vocês possam se motivar a cada vez mais tratar esses dados com carinho, porque a gente costuma dizer, né, já há um bom tempo, de que é o novo petróleo, né? Porque de lá a gente pode extrair muitas coisas. Então, o Neto está aqui com a gente, super especialista aí já há algum tempo nessa parte, gerando um, um valor gigantesco aí para os clientes dele e para a comunidade que ele participa. E então, Neto, muito obrigado aí pela sua disposição em conversar aqui com a gente da Alphabitsa. Tenho certeza que você vai nos ajudar a agregar valor e mostrar esse valor que a gente vê dos dados e contribuir com a gente aí. Seja bem-vindo, cara. E, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal te conhecer. Bora lá, bora lá, pessoal. Sou Neto Vieira, né, da NV Data. A gente vende empresas pequenas que precisam exatamente isso que o Danilo falou, das informações, mas a maioria das vezes eles não sabem que eles precisam das informações. Então, esse é um grande tchan. Se vocês cuidarem dessas informações e ajudarem com que os seus clientes ou vocês mesmos cuidem dessas informações, de verdade vai ter insights muito valiosos aí dentro. Os dados, eles trazem para a gente, de verdade, o raio-x YZ da empresa. Não tem jeito de não ver uma empresa pelos dados mais. Antigamente você sabia isso empiricamente, né, pelo seu feeling, e hoje não consegue mais, porque tá tudo muito dinâmico, então tem muitas tendências que elas vão dando sinais através dos dados aí, e aí daqui a pouco, a hora que a gente vê, já foi. Então é um negócio muito legal. Cuidem dos dados, usem os dados e façam ele ser hoje o verdadeiro mandante das empresas. Só vamos, né? É isso aí. Aí. E, Neto, a primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, a gente sabe que muitos clientes, né, muitas pessoas acabam tendo dificuldade de enxergar como que o dado vai beneficiar os negócios, o negócio deles, né? Qual tem sido o desafio na hora que você aborda um primeiro cliente para poder passar esse conhecimento de que o quanto de valor os dados que eles geram têm para os próprios negócios? É assim, ó. Hoje a gente tem muitos cases já, né? Então a gente transforma esses cases, mascara esses dados, transforma eles em portfólio e tenta o mais perto da realidade de cada empresa. Porque isso que a gente vende, na verdade, e a gente vende isso, né? Que são soluções por meio dos dados, é, principalmente o empresário que está, o pequeno que está no dia a dia e na correria, mas também muitos grandes, tá? Isso não é genérico de verdade, não é só para o pequeno, não, é para o grande também. Ele não acha que os dashboards, que os
dados organizados de forma para facilitar essa tomada de decisão vão ajudar, porque eles falam que não, o dado é meu, o dado sempre esteve aqui, o dado eu consigo ver. Só que ele esquece do tempo que ele gasta com organização de novo de planilha, extração de relatório, e aí faz PROC-V para cá, e aí faz PROC-V para lá, e aí daqui a pouco ele fala, peguei um período errado, preciso pegar de novo, ele tem que refazer a tarefa. Então, assim, ó, isso, quando a gente automatiza, a gente organiza isso, você começa a dar vida para esse empresário, e principalmente para o pequeno. Então, a gente entende algumas dores. Então, para a gente ser, vamos falar assim, um bom consultor, um bom analista de dados, antes da gente falar, a gente tem que ouvir. Porque muitas das dores desses caras, elas estão na operação. Então, aí a gente tem que tentar entender qual é a parte que ele mais tem para a gente conseguir automatizar isso. Então, se a gente consegue entender isso, cara, é um sucesso danado. Só que ele precisa deixar a gente perguntar, né? E tem que deixar ele falar. Então, quanto mais a gente deixa o cara falar, mais perto de uma possível negociação ok nós vamos ter. Então, por isso que a gente tem que deixar o empresário falar. Ele conta as dores deles e aí a gente consegue automatizar isso. Que nem uma anamnese de um médico, né? Perfeito. O paciente tem que saber relatar o que está acontecendo, né? O médico não vai acabar adivinhando tudo, né? Pode tirar o raio-x ali, fazer um exame de Isso. sangue, né? Mas quem vai dar a primeira dica, né, de por onde vai começar é o próprio paciente, né? Uhum. E quando você fala de dores, é justamente isso, né? Às vezes o empresário, ele tem alguma dor que pode ser, pô, minhas vendas caíram, né? Mas por que Uhum. caíram, né? Será que entrou um concorrente novo? Será que os preços subiram e eu não percebi? Será que está entrando mercadoria com preço novo e eu não atualizei os preços, né? Então, tem uma série de coisas que às vezes passam batido, principalmente em empresas difíceis de administrar, com um grande portfólio de produtos, Uhum. e, tipo, por exemplo, os supermercados, vamos dizer assim, né, que tem uma quantidade grande de itens, né, acaba sempre passando uma coisa e outra, né? Realmente é muito importante a gente ouvir primeiro, né? E a gente tem que entender a cultura desses caras, sabe? Porque assim, ó, eu tenho bastante empresas que a gente faz essa parte de análise de dados. Eu não tenho nenhuma delas que eu tenha uma matriz RFV, que é Recência, Frequência e Valor, né? Aí você fala assim, mas por que que você não tem isso? Porque é uma matriz que ela requer um certo cuidado para ser lida, e ela é trabalhosa pra caramba para fazer. Então, assim, ó, se você vai fazer uma coisa que não vai ser usada, não faça. Comece pelo fácil, pelo básico. Indicadores básicos, indicadores fáceis. E isso, o cara te conta, normalmente, a hora que você pergunta sobre faturamento. Você analisa muito faturamento? Aí você pergunta, faturamento é importante? E o cara fala, claro que é importante. Aí você devolve isso para ele. E como que foi seu faturamento do mês passado? Então, a hora que você faz o joguinho com ele, ele fala, não, eu acho, então, eu acho que eu não tenho todas as informações de verdade. Então, isso é muito legal. O cara gaguejou, ele começa a acreditar em você, né? Mas é Sim. por isso que a gente tem que ser um bom perguntador. Se a gente não for um bom perguntador, aí não acontecem as coisas. Sim. E por mais que o empresário ele tenha bastante conhecimento do negócio dele, né? A hora que ele começa a se utilizar dos dados reais que ele tem, ele começa a passar a mesclar as duas coisas, né? Mesclar aquele conhecimento empírico do negócio com a validação do dado de fato, né? E aí Perfeito. começa a gerar uma dependência que é boa, né? Que é importante para ele. Que
ele pode ficar mais tranquilo de que aquela apuração empírica que ele está fazendo Uhum. tá balizada, né? Tá garantida pelos dados que ele está vendo, né? Então é interessante porque normalmente alguns tipo mais os conservadores, assim, o pessoal mais da antiga, né, acaba confiando muito na própria intuição, né? E Danilo, fazer esse processo de mudar para ele enxergar o dado e confiar no dado e ver que aquele dado não substitui a, a intuição dele, né? Complementa, perfeito, né? perfeito. Mas você falou uma coisa assim, ó, sensacional. É, que o empírico para esses caras é um negócio assim que está dentro dele, está enraizado mesmo, e eles acham que sabem de tudo. E aí, quando você começa a mostrar isso por meio dos dados, aí você começa a ter os créditos. Então, tem situações que você tem que fazer até desafios para o próprio empresário, né? Você fala assim, tá, eu vou fazer isso, eu vou trazer algumas informações para você, e se você não conseguir entender por meio dos dados, você não me paga. Então, eu já fiz alguns desafios Uhum. desse tipo, dói, dá um medo você fazer um negócio desse tipo, mas, assim, ó, é um negócio que, hora que o cara começa a ver o valor da informação, aí você fala assim, você viu isso comparado com o mês passado? Você viu isso comparado com o ano passado? Ele começa, meu Deus, isso eu não tinha. E aí ele começa a usar. Então, o grande segredo de construir dashboards, de construir inteligências de negócios, é fazer com que o cara use. Então, ó, a última partezinha, que é treinamento e engajamento, às vezes ela é mais importante do que quando você fez lá a construção do próprio indicador. Que hora que você faz um engajamento e o treinamento, às vezes você tem que até que revisar algum indicador. Que o cara fala assim, não, isso é muito importante para mim, e na hora ele não te contou. Mas aí Uhum. você começa a entender algumas coisas. Então você vai, ajusta esse dash, né? A hora que você ajustou isso, aí o cara fala assim: agora eu vou usar todo dia. E aí, aqui na nossa empresa, a gente tem um costume de, no primeiro mês, a gente pergunta praticamente todos os dias se o cara está usando. Então a gente fala Uhum. assim: como que foi ontem? Você viu que cidade que mais se destacou? Você viu qual o produto que mais vendeu ontem? Então, aí o cara meio que vai fazendo esse exercício. E aí a gente doutrina ele a usar. Hora que ele está usando, se um dia, e de vez em quando a gente faz uns testes também, né? É uma maldadezinha do bem, mas a gente faz. A gente dá uma desligadinha na atualização Uhum. do cara, só para ver se no outro Ele dia ele sentir grita. falta. Isso, se ele perceber que faltou, aí a gente fala assim, esse cliente está engajando, ele está fazendo Uhum. acontecer. Então, aí Uhum. um negócio muito legal, porque você vê a adesão da pessoa ou das pessoas à ferramenta. Eu tenho uma empresa que ela aqui de Marília, inclusive, ela deu para os diretores esse nível e para os gerentes esse nível de acesso aos dados. Rapaz, tem dia que é assim, ó, 8h15 da manhã já tem gente falando, não atualizou hoje, o que aconteceu? Virou o Não, café da manhã deles. é mais ou menos isso, Danilo. E aí, às vezes, acontece o quê? Que o cara nem desliga o Note, não deixa nada, e a tela fica congeladinha. Então, ele está com o dado de ontem. Ele não deu nem o F5 Uhum. ali, vamos falar assim, para Uhum. atualizar os dados, né? Uhum. Então, é muito legal isso. E aí você vê que de verdade está fazendo o sentido para a empresa o que a gente construiu, que é isso que mais vale também, né? Além de dinheiro, que é importante para caramba e faz a gente acontecer, e faz a gente buscar novas tecnologias, novos mercados e tudo mais, mas a satisfação do cliente é importante para caramba. Então, esse cuidadinho a gente tem que ter. Legal. E você comentou que até mesmo o time mais operacional, mais gerencial ali também se utiliza disso, né? Como que você enxerga a relevância desses dashboards, desses dados
para o dia a dia de quem está ali, do colaborador mesmo, do operacional. Como que você Uhum. enxerga a importância disso no dia a dia deles? Olha, a gente tem que, de repente, até os dashes deles serem um pouquinho mais, com dados um pouquinho mais baixos, né? Você não traz Uhum, só um indicador só, faturou, só quantidade de clientes. Então, você traz por vendedor, você traz por cidade, você traz por cliente, você traz por fornecedor. Então, isso ajuda demais a evolução desses caras. E aí eles aprendem a entender onde estão os gaps. Por quê? Cara, se você já tem uma empresa que ela é estável e você entende, todos os meus clientes compraram esse mês, vamos falar assim. Opa, mas alguns importantes não compraram ainda. Então, vamos lá, bora lá. uhum, Então, às vezes, de repente, faltou uma visita, uma boa explicação de uma campanha, um oferecimento de um produto novo. Então, isso é muito importante, que esse dado te mostra a oportunidade para você fazer negócio. Então, isso é muito legal, você enxergar a oportunidade por meio dos dados. Cara, é sensacional. ao invés do vendedor, no caso, ou o time interno fazer ações reativas, né? Eles têm condições de fazer ações proativas, né? Quando ele sabe aonde é que está o gap, né? Então, pô, o cliente não comprou. Às vezes, se você tenta percorrer toda a carteira de clientes, às vezes você não vai chegar nele, né? Uhum, Agora, uhum. você sabendo aquele que está comprando com uma boa frequência, de repente tem um gap ali naquele mês, você já, pô, já marca um café com o cara, né? Cara, Danilo, você falou um negócio espetacular, cara. A gente tem um dash que a gente chama de mapa da mina, né? Então, assim, ó, e a maioria das empresas, elas gostam da venda mensal mesmo. Então, ele Uhum, puxa, por exemplo, 6 últimos meses e fica claro, pinta de vermelho e organiza do que não teve venda para o que teve venda. Cara, tá pintado de vermelho, tem um buraco ali, velho, é só o cara ir. Agora, uhum, eu não olhei. Puxa, se ele não olhou de verdade, ele não vai ver a oportunidade, né? Mas sim. se ele olhar, cara, eles têm assim, ó, um aumento de produtividade gigante, porque é o que você falou, não precisa ficar percorrendo carteira, ver se. Não, ele está falando assim, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Já tá, né? Tá pronta a informação só para o cara se utilizar dela. Então é muito legal. Legal. E você tem algum tipo de segmento que você acha que não precise de dados, assim? Ou hoje todo mundo tem alguma forma de se beneficiar disso? Rapaz, eu acho que até hoje eu não vi nenhum lugar mais que não precisasse, né? Antigamente, no nosso tempo, por isso que a gente tem a barba um pouquinho branca e tudo mais, né? Então a gente falava, não, eu sei do meu negócio. E ele não é bem assim, né? Todos os segmentos hoje, cara, estão assim, cada vez mais necessitando dos dados. Tanto é que você fala para alguém que opera a bolsa, que você não vai ver dashboards em tempo real, cara, eles nem querem. Ele fala assim, não, Uhum, igual o BI tradicional, um D-1, né, que você vê até ontem, vamos falar uhum. assim, esses caras não aceitam isso. Então, está cada vez mais veloz isso. E os nossos clientes já começaram a demandar isso também. A gente está fazendo um, um dash de campanha para um cliente que ele acompanha de hora em hora como que está a performance da galera, né? Uhum, Por quê? Porque aí dá tempo do pedido entrar, processar, eles têm, os pedidos deles têm muitos itens, né? E aí eles acompanham a campanha, e assim, ó, e é muito legal porque a gente fez um dash que muda a carinha do vendedor que está na frente. Então, uhum. cara, aí assim, aí gera competição, gera a galera, e eles estão sempre assim, muito ativa a empresa, sabe? E aí para o pessoal do telemarketing deles,
que ajuda nessa parte da campanha, eles veem as carinhas deles subindo e descendo, subindo e descendo. Fica muito legal, cara, muito bacana. Legal. Então, puxando esse gancho aí de que não tem segmentos que possam se beneficiar, eu vou compartilhar aqui com o pessoal o vídeo que, no caso, estimulou esse nosso bate-papo, que é um vídeo do nosso governador Tarcísio, no Tá? Inteligência Limitada, que ele fala que ele utiliza os dashboards para a gestão dele, né? É bem interessante, então eu vou compartilhar aqui e a gente pode conversar em cima disso, tá? Ótimo. Você me avisa a hora que você estiver vendo aí já. Tô vendo já. Tá topzera das galáxias. Lá queria entender como funciona todo, onde você trabalha, onde o pessoal trabalha. Se puder filmar, a gente vai lá e conhecer Vamos lá, todo pode. mundo. Até vou mostrar para você como é que é o gabinete. Porque Isso. antigamente a gente não tinha nada de painel de controle e tal. Hoje eu vejo tudo da minha sala, né? Então eu tenho os dashboards, eu vejo a execução orçamentária Poxa, isso financeira, ia eu vejo situação de demais. pessoal, eu vejo performance nas escolas, resultado da prova paulista, eu vejo resultado da tarefa de casa, eu vejo como está indo a questão da saúde digital, eu vejo tudo de um telão. Então eu entro no tablet, fico ali Putz, era legal para o navegando, pessoal entender como funciona. devedor de CME, vejo tudo de lá. Como ficam as salas perto de você, quem fica perto. Quero entender isso daí. Isso é legal. Então, Cara, é isso muito daí. legal isso. Muito legal. Muito legal. Eu tenho clientes que já estão fazendo também os cockpits dele, viu, ô Danilo? Uhum. Os caras já estão comprando 3, 4, 5 monitores para deixar telas diferentes para acompanhar as coisas. Está muito legal. E antes não acreditava que isso poderia acontecer. Então, é o cenário que, assim, ó, que o mundo vai viver é esse que o Tarcísio acabou de dizer mesmo, cara. Eu preciso da minha sala acompanhar tudo. É desse jeito. E o legal é que ele falou que os indicadores que ele acompanha não são só indicadores financeiros, né? São indicadores ali de resultados operacionais, de parte de educação e tudo mais, né? Acho que isso é o que mostra que o quão importante é a parte dos dados para que a gente possa guiar a nossa operação, né, de uma maneira abrangente, não só olhando para o dinheiro em si. Lógico, o dinheiro está sempre ali num cantinho especial dele, né? É isso Mas aí. agora o processo para você chegar no dinheiro ali, na lucratividade, é uma coisa que você tem que estar acompanhando também, né? Danilo, é muito legal. Assim, ó, eu tenho um cliente que o primeiro indicador dele de tela, né, não é valor, é preço por quilo. Por quê? Porque ele vende alimento, e alimento hoje é muito visto em preço por quilo. Então, o que manda é preço por quilo. Eu preciso estar dentro do meu preço por quilo, eu preciso estar dentro do meu preço por quilo. Então, isso é o primeiro indicador dele, que aí a gente usa todo o trabalho, leitura da esquerda para a direita, sempre em Z, aquelas coisas desse tipo, que são as boas práticas, né? E aí, o desse cara primeiro é peso por quilo e depois é cliente, porque ele olha a positivação. Então, olha que interessante isso, para eles conseguirem ter os números deles e fazer isso frente aos fornecedores, que é os que mais cobram eles. Então, é muito, muito bacana. O indicador, ele pode ser de diversas maneiras, como você disse. Cara, faturamento é especial, cara, é diferente ele, porque é ele que move o negócio, mas muitos indicadores, dependendo de cada negócio, ele tem a sua participação e cada vez mais especial no negócio. Sim. E agora, entrando um pouquinho mais nos desafios técnicos ali, para a gente poder mostrar para os nossos alunos e para o público aí que está interessado em entrar nessa área de engenharia de dados, né, de visualização de dados, de ciência de dados, quais são os desafios que você tem tido para poder buscar essas informações, tratar elas, enriquecer e armazenar e também de mostrar, né, que é o Data Visualization, né, ali dentro tipo, das ferramentas de Power BI ou qualquer outra, né? Quais são os desafios que você tem tido hoje?
Danilo, os principais desafios, por incrível que pareça, é do próprio fornecedor do software. Uhum. Tá? Então, assim, ó, eles são os grandes resistentes, porque eles acreditam que, assim, ó, é mais uma empresa de software que está entrando e ele quer copiar meu RP. Então, assim, Uhum. cara, os que já têm as APIs, que já são os cabeças mais abertas, cara, tranquilo, porque aí é um token, uma chave, um login, uma senha, pau, caiu lá dentro, tá tudo certo, né? Mas esse é o grande tchan. E aí, hora que a gente buscou essa informação e trouxe, aí começa a confusão. Porque o cliente não acha que ele fez coisas erradas. Uhum. Ele não acha que... Ele fala assim, se eu comprei um sistema, meu dado está tudo perfeito. E aí não tá. Tem que ter um processo, os cadastros são muito bagunçadinhos. Então, assim, aí tem projetos que a gente... Primeira tela que a gente cria não é um dashboard de indicadores, é um dedo duro, que a gente chama, tá? Que é assim, ó, cadastro de cliente errado, cadastro de produto errado, cadastro de... Porque o produto não tem grupo, não tem categoria, não tem família, e o cara quer olhar por família e não tem, e aí Tá começa... perdido lá no meio. Aí ele fala assim, mas eu não faturei só isso dessa família, aí claro que seu cadastro de produto está errado. Então, esses são os grandes negócios. As capturas de dados, muitos ainda ERPs não permitem os acessos, né? Então, e muitos te dão assim, ó, dumping do banco. E aí, cara, você tem que fazer milagre com tudo isso. E aí a gente, por exemplo, um dos clientes nossos, a gente falou, pô, precisava explorar esse sistema porque ele tem uma capilaridade muito grande no meio veterinário. Então a gente foi 2.406 tabelas, Danilo. Nossa. E aí, cara, a gente teve que explorar para entender isso aí. E os nomes deles vinham S não sei o que, X não sei o que lá, A não sei das quantas. E aí você tem que entender tudo isso para você poder fazer essa extração bem feita até chegar na hora da validação, que é outra etapa que dá dorzinha no coração. Palpita. Porque, cara, o cara quer com bonificação, aí o outro olha sem bonificação, um outro olha com devolução, o outro olha sem devolução. Então, tem todas essas coisas. Mas é um mercado que, assim, ó, tem muito potencial. E aí, a gente precisa demais de vocês da Alpha Pizza para contar essa história para a base, para as pessoas que estão começando, que estão entendendo. Vamos caprichar no dado, vamos deixar ele em ordem, vamos liberar para quem precisar fazer análise de dados, que isso é crescimento da empresa. E uma outra coisa que eu uso muito, Danilo, principalmente na nossa região, que tem alguns RPs um pouco menores, tá? Que eles têm esse medo de, tipo assim, ó, vou perder o cliente porque está entrando alguém que vai analisar o meu dado. A gente afirma para eles que a hora que a gente entrou com um BI em cima de um ERP, a gente sedimenta ele, a gente enraiza o cara, e nunca mais o cara vai querer trocar um ERP, porque para ele trocar o ERP, automaticamente ele já vai ter que trocar o BI, né? Porque não tem outro jeito. Ou, claro, refazer, né? Porque fontes de dados totalmente diferentes, tabelas diferentes, bancos de dados com outras origens, e aí você tem que juntar isso de novo e fazer de novo. Então, por isso que a gente... as nossas conversas com esse pessoal de RP, assim, ó, a gente vai sedimentar vocês, a gente vai enraizar vocês no cliente. Aí os caras começam a confiar. Então, aí eles liberam os dados para a gente fazer isso. Mas é muito... trabalho em parceria, né? Total. E também pelo lado do desafio de tratar os dados, é um trabalho de engenharia de fato, né? Então, quando a gente fala que a área é de engenharia de dados, é por conta disso, né? Você precisa fazer um trabalho ali no detalhe, né? De todo o processo, de pensar como que você vai extrair, como que você vai tratar, organizar, armazenar, porque, querendo ou não, se a gente pega grandes empresas para trabalhar, a gente está falando de gigas e gigas de informações que precisam ser armazenados de uma forma
eficiente, né, e de custo baixo, né? Então, tudo isso é um trabalho que são os engenheiros que fazem, né, e pensar em toda essa arquitetura. Eu acredito que você deva ter o seu engenheiro-chefe aí que deve pensar em todas essas estratégias, né, para poder fazer isso da melhor forma. A gente tem um engenheiro, né? E é ele que faz toda essa busca desses dados, e aí começa a conversa com o time de regra de negócios. Aí eles vão falar assim: o que você não vai usar, porque a gente tem que desprezar essa informação, porque custa caro pra caramba. Deixar não só um S3 da Amazon, que é só armazena, né? A gente precisa recuperar muito rápido. Então você tem que deixar isso num data warehouse, né? Ele pronto para você falar assim, ó, agora eu vou consumir esse dado. Então, o que não for, a gente de verdade, a gente descarta com força isso, e aí o cara fala assim, agora eu preciso dessa informação. Olha, a gente tem ela, a gente vai precisar resgatar, né? E isso também pode ter um custo. Então, aí a gente, hora que a gente passa isso para os nossos clientes, eles começam até a entender se isso eles vão querer mesmo, porque aumenta o custo de armazenagem mesmo, porque a armazenagem só de backup, ela é muito diferente do que a armazenagem que você tem que ficar com o dado pronto para ele ser resgatado ali, né? Então, e a gente tem um time que faz isso também, né? E é muito legal essa conversa, a hora que fala regra de negócio com engenheiro de dados, cara. Tem hora que a gente pede para desnormalizar uma tabela. Sim. O cara fala assim, eu não vou fazer isso. Aí você fala, eu preciso, porque no meu data visualization eu preciso de performance. E se esse campo tiver ali, nesse caso, ele é melhor desnormalizado, Sim. porque eu performo pra caramba. Então, e legal, Danilo, que a hora que você fala desse negócio de engenharia e de performance, porque aí vai em a desengenharia de algumas coisas, né? Que vem algumas brigas. E a gente fez uma empresa que a gente trafegava mais de 80 milhões de registros, cara, e o cara, assim, ó, ele clicava instantâneo, ele não acreditava, porque ele tinha um outro BI com uma outra empresa, né? Que assim, a hora que ele clicava, ele saía para tomar café da manhã e voltava para o café da tarde e tinha bolinha girando na tela ainda. Então, isso é muito legal, esses entendimentos. E você falou aí também da questão de processar essa informação, de armazenar, né? E armazenar, a gente tem os dois tipos que a gente fala, né? Que é o armazenamento hot, né? E o cold, né? Que é isso que você falou de, né? O hot, aquilo que você está ali já aquecido para que possa ser consumido, né? E Perfeito. O cold que fica ali mais congeladinho, né? Com um preço mais baixo, na hora que você precisar, você tem que desempacotar ele, né? E aquecer, digamos assim, né? Então, isso é uma das coisas que a gente trata nos nossos treinamentos, né? E também tem a questão de a gente poder utilizar algoritmos interessantes aí do mercado, né? Porque uma coisa é a gente mostrar histórico, né? Mas muitas vezes o cliente ele quer projetar, né? Então aí a gente começa a entrar um pouquinho na parte de ciência de dados, né? De fazer o forecast, né? De usar algoritmos ali de projeção, de cálculo matemático. Então é muito interessante também ter essa possibilidade, né? Cara, muito legal, muito legal. A gente está fazendo com um cliente do mercado imobiliário, a gente está fazendo um ensaiozinho de inteligência artificial, né? Que é de verdade treinar um modelo e tudo mais. Só que aí a gente pegou modelos, dados internos, que é sobre o que o cara tem, para entender também o perfil desse cara, e os dados externos. Então, a gente buscou farmácia, supermercado, escola. Então, a hora que se você chegar para mim e falar, quero alugar um apartamento, tem algumas perguntinhas, entendeu? Que são as variáveis que vai fazer com que você acerte cada vez mais. Então, assim, ó, tem filhos? Tenho. Qual idade?
quantos carros você tem? Porque, de repente, eu tenho que te colocar perto de uma farmácia, de um supermercado. Então, aí a gente fez toda essa geolocalização. Para quê? Para que esse imóvel seja perto de onde tem farmácia, tem supermercado, porque você tem criança pequena e só tem um carro e você usa para viagem, entendeu? Uhum. Então, aí a sua esposa, nesse caso, pode ficar com a sua criança e está sempre abastecida por farmácia, por supermercado, por escola. Então, é bem legal, para acertar cada vez mais. Uhum. E outro ponto importante foi que você falou que, mas muitas vezes eu preciso desnormalizar o dado, né? Então aí o que a gente encontra de fato em campo, né, na realidade, é que a teoria, né, muitas vezes ela precisa ser ajustada, digamos assim. Não vou dizer que a teoria não vale, né? Vale muito, mas a hora que você se depara com a realidade, você vê que algumas coisas funcionam melhor de outra forma, né? Então a gente sabe, aprende na faculdade que nos cursos tradicionais que o dado precisa estar organizadinho, com a chave primária ali amarrada, o dado não pode estar duplicado, tudo. Mas em termos de performance, praticidade, agilidade, otimização, às vezes a gente tem que fugir um pouquinho da regra, né? E tudo bem, né? Porque a gente está preocupado com o resultado final, né? Então, a gente precisa ter essa sagacidade de entender o que o cliente precisa e como atingir essa necessidade, né? É isso mesmo, Danilo. E assim, ó, hoje a gente tem muitos recursos, né? Computadores superpotentes, memória alta, processadores rápidos, HDs, todos SSDs já, e isso facilita com que às vezes você possa deixar alguma coisa desnormalizada para você favorecer no resultado final, que é o quê? O usuário ali que hoje tudo tem pressa, né? A pressa das pessoas é um negócio. Se eu mandar uma mensagem para você agora e você não me responder, daqui 3 ou 4 minutos eu te ligo. Então, assim, ó, o imediatismo está um negócio muito louco. E para o cliente também está isso. Se ele clica e o negócio demora, ele não quer isso. Então, aí as boas práticas da teoria do meio dos antigamente, ela dá uma caidinha por terra e aí você precisa fazer essas otimizações. Agora, se é na nossa época de trabalhar com desenvolvimento em DOS, né? Contando o campo para... Cara, se você puser mais um campo aqui em 35 mil registros, isso vai dar tantos mil a mais de bytes. E aí você fica controlando o byte. Hoje não. Hoje você paga por isso, mas você tem fácil. E antigamente nem pagando não tinha, né? Então isso é muito legal. Mas mesmo assim, reforça aquilo que você falou no começo, da importância de fazer o data cleaning, né? De fazer a limpeza, né? Porque a gente sabe que no mundo da computação em nuvem, né? Qualquer coisinha errada que você faz lá dentro de uma plataforma de nuvem como Microsoft Azure, AWS, o seu custo vai lá para o teto, né? Então, a gente tem que fazer isso de uma maneira também cautelosa, só que hoje é muito diferente, né? Hoje, o que você falou, né? Você subir uma planilha de Excel com 1 milhão de registros não é nada, né? Uma base de dados com 1 giga também hoje já não é nada. A gente está falando na inteira, né? Então, realmente a realidade mudou demais. E você falou da importância do usuário, né, do cliente, ter isso rápido. E como que você vê a importância do cliente ter isso bonito, né, agradável? Porque a gente sabe que tem muito perfil de usuário que, se você pôs lá um dashboard preto e branco lá, o cara vai ficar triste o dia inteiro, né? Se você bota uma corzinha ali, a coisa já muda. Como que você lida com essa visualização dos dados? Danilo, a gente é encrenqueiro com isso, viu? Hoje a gente tem um data designer, né? E assim, ó, ele só cuida disso, né? E assim, ó, e quando a gente vai fazer o projeto, a gente conta a historinha para ela, né?
Aí ela quer a logo da empresa, a história da empresa, se pode usar cor mais do tipo, vamos falar assim, mais arrojada ou mais clássica, né? Não, o pessoal vai ficar muito tempo. Não, então usa o branquinho com cinzinha mais de leve. Então a gente cuida demais disso. E muita gente, a hora que olha uns dashboards que a gente faz, ele fala assim, nossa, mas você entrega isso em Power BI mesmo? Isso é Power BI, né? Que é o nosso Data Visualization, em Power BI, por conta de segurança, por conta de velocidade e por conta dessa flexibilidade na hora de você poder mexer com o designer dele. Então, cara, é um negócio muito espetacular. A gente vem implantando culturas nas empresas de ter mega televisões em vários lugares mesmo, porque os caras acham os dashboards sensacionais. Então, a gente tem colocado em muitos lugares mesmo os dashes em TVs para as pessoas acompanharem até coisas de operação mesmo, porque fica muito legal e muito bonito. E assim, e aí, se é bonito, se é legal, se está agradável, vamos usar, né? Então, isso ajuda demais no desempenho da ferramenta, ser legal e ser ágil, né? Então, isso precisa demais. Então, a gente falou aqui de diversas áreas dentro de uma mesma área, né, da parte de dados. Então, a gente tem que ter profissional que entende do negócio para poder ajudar o cliente a identificar as dores e os indicadores que ele precisa. A gente precisa do engenheiro que vai fazer todo o processo ali de ETL, que a gente chama, né, de extração, de transformação e de carga dos dados, né? A gente também tem a pessoa que vai ficar responsável pela visualização dos dados, né, fazer aquilo de uma maneira agradável, bonita e fácil para ele entender. A gente tem também o cientista de dados que pode aplicar matemática e algoritmos para poder ou trabalhar em cima do histórico ou fazer projeções. Então, só aqui a gente tem 4, 5 carreiras que a gente que o profissional que está começando agora na área de TI pode se debruçar. E você acha que é uma área que eles podem ir sem medo, ou seja, eles podem investir o tempo dele sem medo, que eles vão ter campo para poder aprender e desbravar e trabalhar? Ó, eu sou suspeita de falar, né? Mas, cara, eu já estou treinando meu menino de 11 anos para essa área, né? É muita oportunidade. De verdade, não sei se é o petróleo ou se é a eletricidade agora, né? Porque o que a gente fala que é o grande tchan do momento. Então, grandes oportunidades, muitas, diversas, e tem que saber só aproveitá-las, né? Porque é uma área nova, então a gente tem que contar a historinha. Aí, ao mesmo tempo que você fala que é um oceano azul, você também tem que nadar nele, né? Então, oportunidades diversas. Pode ir para cima sem medo de ser feliz. Mas, assim, nunca o pessoal vai achar, às vezes, que fala assim, tá falando com o Neto, com o Danilo, que já estão legais, já estão bem-sucedidos nessa área de dados, então isso é fácil para eles, né? Então tem que remar um pouquinho, sim, mas muitas e muitas oportunidades, tem demais, é só ir. Legal, bacana. Então, Netão, partindo aí para a gente encerrar, fala um pouquinho aí, um pouco mais da NV Data, como que vocês têm conseguido aí atingir o mercado, onde é que vocês têm atuado, para a gente poder partir para o encerramento aí e deixar esse conhecimento gravado aí na história. Legal. Ó, a NV Data é uma empresa pequenininha que nasceu de uma ideia de fazia consultorias empresariais, e aí apareceu o Power BI, que é uma ferramenta. Então antes era só Power BI, não tinha mais nada, ligado em planilhas ou em banco de dados, né? Até a hora que isso começou a ficar apertado, porque só isso não dava, aí começou a ter que ter engenharia, começou a ter
ter buscas desses dados, transformações, muitas vezes você tem que ajustar dados do cliente na base ainda. Então, assim, ó, a NVData vem desse jeito, né? E aí, numa crescente bem legal, a gente tem bastante cliente pelo Brasil todo, nos segmentos de distribuição, imobiliárias, até de bets a gente tem, né? As pessoas estão precisando fazer as análises de dados de verdade, e aí a gente tem segmento veterinário muito forte também. Então, várias áreas muito legais que estão descobrindo as informações. Então, assim, ó, em uma empresa que a gente fez um trabalho, ela queria contratar marketing para trazer cliente. Não, ela tinha na base. Aí, a hora que a gente começou a olhar isso para a base e as oportunidades que tinham, esses caras faturaram N vezes o que um marketing traria de volta. Ah, mas não é importante o marketing? Claro que é importante, ele é demais. Só que para aquela área, para aquele momento, não precisava disso. Era só olhar o próprio dado que estava com eles. Então, queria buscar fora um dado que ele tinha dentro, né? Então, um cliente que ele tinha dentro. Então, era só potencializar. Então, hoje, a NVData mostra muito isso para os clientes. Então, devido aí a essa grande conhecimento empresarial e tudo mais, isso ajuda demais nos clientes como uma consultoria travestida, né, de análise de dados. Então, a gente dá alguns direcionamentos, mas por meio dos dados. Então, se alguém chegar e falar assim, Neto, você faz uma consultoria para minha empresa de dados? Sim. Aí você fala, não, empresarial. Não mais, não consigo, não tenho tempo. Hoje só análise de dados. Então a gente, mas eu não sei ler isso aqui. Opa, agora é comigo. Eu vou ajudar vocês a fazerem isso. Então esse cuidado a gente tem demais. Para você ter uma ideia, nós temos aí 28, 29 clientes pelo Brasil inteiro, mais de 50 projetos. Tivemos um único churn até hoje. Entendeu? Nossa. Então, assim, ó, é um negócio muito legal. E foi por uma empresa que foi comprada por outra e eles tinham toda a parte de tecnologia deles. Então, eles falaram assim, não, a gente quer vocês aqui dentro da nossa empresa. Não, mas a gente não consegue, a gente tem que fazer de fora. Não, a gente quer vocês dentro. Aí falando, não dá para fazer isso no nosso modelo de negócio. Então aí a gente teve o nosso primeiro churn, porque a gente não conseguiu ficar dentro do cliente, entendeu? Por muito tempo, por coisas que eles queriam, assim, ó, eu quero que você faça isso agora. Não dá, não é assim, e o meu modelo de negócio não permitia, então a gente saiu desse negócio. Mas está bem legal, e tem um oceano azul aí para explorar. Legal. Então, você com a NVData mostrando que tem bastante mercado para isso, né? E a gente com a Alphabitzer justamente fomentando esses treinamentos na parte de dados, na parte de computação em nuvem, com o treinamento especificamente de dados que chama Monstros dos Dados, que a gente traz esse conhecimento real, né? De como tratar os dados para gerar valor para o cliente, conectando justamente com tudo aquilo que você falou. Então, para a gente poder encerrar e deixar esse conhecimento gravado, queria que você gerasse aí para a gente, para quem está nos assistindo, um cupom super especial aí do Netão, para que a gente possa ajudar ainda mais com que os jovens programadores aí se interessem por essa área. Fica à vontade aí, eu sei que você tem um bom senso aí, não vai judiar da gente, gera um cupom para eles aí, que a gente vai divulgar. Então, eu vou gerar um cupom forte, pode? Manda ver, só vai com calma aí, senão a gente... Vai com calma, eu vou falar num 40, tá bom? Você aguenta? Vocês 40? Aguentam? 40 tá bom, Black Friday 40. Aí. Então, vamos lá. Então, põe dados 40, é um novo cupom aí, dados 40 para essa galera aí ter essa adesão aí junto à Alphabitzer, que traz muitas coisas legais. E, pessoal, assim, ó, aproveitem de verdade, porque os caras trazem conhecimento
da vida prática também, não é só teoria. Então, isso é muito legal. Aproveitem esses caras, estejam junto com eles, façam acontecer. Bora lá, só vamos. Pessoal, aproveitem bastante aí essa oportunidade, essa alta de mercado, como o Neto bem pontuou aí, porque de fato é uma área muito promissora ainda. A gente tem muitas coisas a serem feitas e contem com a gente aqui da Alphabitsa para poder auxiliar vocês a entrarem nessa área. Importante dizer que não precisa ser apenas aqueles jovens que estão se formando agora, né? Mas quem tem conhecimento da parte de negócio, de vendas, também pode, de alguma forma, se beneficiar disso, né? Pivotar a sua área de atuação ou complementar. Então, essa parte ela é utilizada por diversos tipos de profissionais e tenho certeza que a gente ainda vai precisar disso por muito tempo, beleza? Netão, muito obrigado, cara. Foi um prazer conversar contigo aí. Sei que você é parceiro. Vamos fazer outras aí num futuro breve, beleza? Tô pronto, só vamos. Bora lá, sucesso para todos nós. Só vamos. Beleza. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau.